Minhas saudações a todas as senhoras e os senhores. Eu me sinto duplamente em casa. Em primeiro lugar, porque, como vizinho aqui de vocês e co-irmão do estado do Nordeste, essa deve ser a 40ª vez que eu venho a Fortaleza. E, em segundo lugar, porque tenho a imensa honra de ser cidadão honorário do estado do Ceará. Então, me sinto duplamente em casa, quero homenagear todos os colegas, e falo colegas em sentido amplo, abrangendo, em primeiro lugar, claro, o nosso anfitrião, presidente da Câmara Municipal, vereador Gardel, assim como cumprimento a sua esposa, a dona Naíra, que acreditou que pelo nome o presidente sabia cantar tango. Gardel, Carlos Gardel, quando ela descobriu que não cantava já era tarde. Mas aí o Gardel e a Naíra são nossos anfitriões e quero cumprimentar também a representante da Editora Fórum, que ali está, a diretora executiva da Editora Fórum, e eu estou muito sentido com ela, porque ela é de Minas, e eu disse que o melhor doce de leite, melhor goiabada e o melhor queijo de Minas Gerais estão em Minas Gerais. Eu, como vocês podem notar, perdi 23 quilos, mas ela me deu 1 quilo de queijo, 1 quilo de goiabada e 1 quilo de doce de leite. Então eu não sei se a senhora é minha amiga ou não. Mas eu agradeço a Editora Fórum, homenageio a grande qualidade que a Editora Fórum tem no seu trabalho. Quero cumprimentar o meu colega, Joel, ministro Joel, uma figura muito querida, somos colegas e amigos há 30 anos, desde a magistratura federal, e hoje estamos atuando nos tribunais superiores. Saúdo também os meus colegas do sistema de justiça, o ilustre presidente do Tribunal de Justiça está aqui, meu amigo querido, já me visitou lá no Supremo, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, assim como saúdo o Tribunal de Contas, na pessoa do Holden, do presidente, o senhor vice-procurador-geral de Justiça, doutor Lucídio, o defensor público-geral, o subdefensor público-geral Leandro Bessa, e, finalmente, o senhor Elcio Batista, que é o vice-prefeito de Fortaleza, e representa aqui o prefeito Sarto, também meu amigo muito querido, e que esteve comigo no Palácio dos Leões quando eu governava o Estado, e eu estive com ele aqui quando ele presidia a Assembleia Legislativa do Ceará. Deixo o meu abraço a todas as autoridades estaduais, na pessoa do governador Eumano, e acentuo, sobretudo, a minha alegria de ver esse fórum aqui se realizando, debatendo segurança pública. O senhor presidente da Câmara Municipal, na sua inspirada fala de abertura, acentuou 2 pontos fundamentais. O primeiro é que é algo inato ao ser humano, a busca da segurança. Não por acaso, o direito à segurança está consagrado no artigo 5º da Constituição, logo aquele que abre o capítulo dos direitos fundamentais. E ele acentuou outra coisa, que infelizmente o descumprimento da lei, ou seja, as práticas criminosas, integram a história da humanidade desde sempre. 3 passagens bíblicas que ilustram isso, desde o início do livro do Gênesis. Em primeiro lugar, quando Adão e Eva descumprem o mandamento relativo à árvore da vida e do conhecimento. E, como vocês sabem, é o primeiro crime registrado nas Sagradas Escrituras e é o primeiro julgamento. Porque Deus, quando julga Adão, Eva e a serpente, cumpre todos os princípios processuais, inclusive o do contraditório da ampla defesa. Ele diz: o que fizeste, embora ele fosse onipotente, onisciente e obviamente soubesse, e depois ele individualiza a pena. Ele fixa uma pena para Adão e fundamenta uma pena para Eva e uma pena para a serpente. Então, desde sempre, amigos e amigas, nós temos essas práticas. Logo em seguida, a tragédia da morte de Abel, Caim mata Abel, e, de novo, Deus nos dá uma lição jurídica. Quando ele, antes de eventualmente punir o Caim,
ele dá oportunidade de manifestação. Ele pergunta, onde está o seu irmão? Deus pergunta a Caim, que, aliás, é uma pergunta para todos nós. É uma pergunta que reverbera ao longo de milênios. Onde está o seu irmão? Nossos irmãos, as nossas irmãs. E depois nós temos a atuação do primeiro advogado da história, que é o Abraão. Abraão, advogando, entrou com um monte de recursos, mas não teve jeito. Deus foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas ele foi um bom advogado. Por que eu evoco essas passagens todas? Para dizer a vocês que, muito provavelmente, nem nós, nem nossos descendentes viverão numa sociedade sem crimes. Nós, claro que desejamos isso e devemos ser movidos por essa esperança. Porque só é possível chegar perto do ideal desejando-o. Porque se nós nos acomodarmos às dificuldades, aos problemas, é claro que nada se transforma, é claro que nada muda. Por isso eu gostaria de dizer que nós estamos debatendo esse tema da segurança, que é perene, como disse o presidente Gardel. Ele atravessa as sociedades e vai continuar, independentemente de eleições, de partidos, de governos, da atuação de juízes, promotores, defensores. E hoje, esse tema da segurança é aquele que crescentemente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, líderes municipalistas que aqui estão, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vem ocupando a preocupação da sociedade. A pesquisa mais recente de opinião pública que eu li, que é a pesquisa Quest, agora de maio, coloca em primeiro lugar de preocupações a economia, com 23%. Isso é uma tendência, emprego, salário, renda. Em segundo lugar, saúde, com 19%. Nós sabemos que nós estamos vivendo no país uma crise dos planos de saúde. E a dificuldade, claro, de mantermos portas abertas a todas as demandas de um país de 210 milhões de pessoas. Mas vejam, a segurança, a violência, vem em terceiro lugar com 17%. Ou seja, quase que empate técnico. Economia, saúde, segurança. E a segurança, ministro Joel, em dezembro de 2023, preocupava 10% da população. Em maio, esse número salta para 17%, mostrando, portanto, que há, sim, um eco permanente nos lares acerca de toda sorte de crimes. Há quem pense que o roubo ou furto de um celular não é um crime grave, mas é. Depende, obviamente, da capacidade econômica de quem tem o seu celular furtado ou roubado. Claro que uma pessoa de classe média, classe alta, tem o seu celular, perde, extravia, vai da loja e pega outro. Agora, uma diarista, um porteiro, um estudante do ensino médio, é evidente que, às vezes, ainda está pagando a prestação. Então, não existe propriamente crime pequeno. Existe a infração penal de menor potencial ofensivo do ponto de vista jurídico. Mas, para a vítima, todo crime é grande. Um cidadão que trabalha com a sua bicicleta ou com a sua moto. Furtaram ou roubaram a bicicleta. É um crime grave para ele, porque ele foi privado da fonte de sustento da sua família. Nós temos aqui no Ceará uma situação muito importante, eu diria de alcance nacional, para que nós possamos desatar certos mitos em torno da temática da segurança pública. Em primeiro lugar, as senhoras e os senhores sabem que há um ranking mundial das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós temos nesse ranking Feira de Santana, na Bahia, Manaus, no meu estado de origem, Amazonas, origem familiar, Salvador, Recife, Macapá, Maceió, etc., Fortaleza, Porto Velho, Teresina, Caruaru. Agora, nós tivemos em 2023 uma redução de CVLI, de crime violento letal intencional, tanto no Ceará quanto em Fortaleza. Nós tivemos, no caso de Fortaleza, uma redução de 13% nos crimes violentos letais intencionais. E no Ceará nós tivemos uma redução também pequena, mas houve. Agora, se nós pegarmos os dados de 2024, nós temos até aqui no primeiro quadrimestre de 2024
um crescimento vis-à-vis 2023, o que mostra realmente o tamanho desse desafio. Nós temos um crescimento de total de vítimas por mês que vai de 252 em fevereiro para 309 no mês de abril, mostrando uma trajetória de crescimento que não é explosiva, mas é, obviamente, um retrato, presidente Abelardo, que deve nos preocupar. E eu vejo que há uma preocupação com o investimento. Eu li notícias recentes, a área de Fortaleza que é mais conflagrada é a área integrada de segurança 3, porque envolve vários bairros, vocês sabem mais do que eu, é aquela área que sozinha, basicamente 10 bairros, 10 grandes áreas, concentra 20% do número de homicídios em Fortaleza. Vi com alegria também, recentemente, que o governo do Estado resolveu implantar um programa relativo aos pontos de ônibus. Essa notícia é agora de março de 2024, o governo do Ceará lançando o programa Segurança no Ponto, visando reduzir os CVLIs, crimes violentos letais intencionais, em parada de ônibus. Eu não sei se aqui se chama parada, lá no Maranhão é parada, né? Outro lugar é ponto de ônibus, e há essa ideia de proximidade. E vi também, senhor vice-prefeito, que agora em maio, a cidade de Fortaleza incrementou a sua guarda municipal com mais 219 integrantes. E o prefeito Sarto deu posse muito recentemente a esse efetivo. Por que eu disse a vocês que a situação de Fortaleza é paradigmática? Ora, nós temos essas premissas fáticas. Para eu poder organizar e concluir com brevidade a minha exposição, este é o primeiro conjunto. O segundo conjunto são as premissas teóricas. E terceiro, a prática do Supremo, que afinal foi o convite que me fizeram para aqui estar. Portanto, a segunda parte. Quais são as premissas? Nós temos que superar uma falsa contradição entre prevenção e repressão. Eles não são excludentes, são complementares, um não vive sem o outro. Claro que políticas sociais são decisivas. Evidentemente, a maior política de segurança pública é de reduzir a desigualdade social e aumentar a inclusão das pessoas. Isso é indiscutível. A experiência do mundo mostra isso. Mas a repressão também tem o seu lugar. Tanto é que, durante décadas, especialistas, com razão, disseram: a porta de saída do mundo da criminalidade é a educação. Veja, ministro Joel, a situação que nós temos aqui no Ceará. Nenhum estado brasileiro investiu tanto e obteve tantos resultados positivos quanto o Ceará na educação. E eu sei porque, quando eu me elegi governador, a primeira providência minha foi vir aqui. Na época, recebido pelo ex-governador Cid, pela Isolda e pelo então governador eleito, meu amigo Camilo Santana. Fui visitar a escola de tempo integral. E fiz a escola de tempo integral do Maranhão, de 0 para 90 escolas, partindo mais ou menos da reflexão em torno da experiência do Ceará. A articulação com os municípios, eu também, o chamado regime de colaboração, os pactos, também me inspirei na experiência cearense e obtive ótimos resultados lá, como recentemente divulgados. Ora, se o Ceará avançou ao ponto de ocupar o primeiro lugar no ranking na educação, em vários itens, por que isso não se refletiu nas taxas de criminalidade e de violência? Essa é a prova prática, que não há saída simples para problema complexo e nem há uma relação mecânica, automática entre uma coisa e outra, mostrando definitivamente que o pilar central da prevenção, insubstituível, não pode agir sozinho. Então, a primeira questão que eu coloco a vocês é: nós precisamos superar essa polarização, que é a palavra da moda, entre prevenção e repressão. Sem extremismos. Segurança não é sair dando tiro a esmo, sem planejamento.
matar as pessoas com balas, entre aspas, perdidas. Mas segurança também não é apenas política social. Não foi e não é em nenhuma sociedade do mundo. E por isso, creio que essa é a primeira premissa teórica que eu queria assentar com vocês. A segunda premissa teórica é consectária da primeira, que é a contradição entre o uso da força e inteligência. No Ministério da Justiça, eu via isso o tempo inteiro, porque eu viajava os estados, vim aqui, inclusive, em Fortaleza, 2 vezes, e havia essa ideia, não adianta mais armas, mais coletes, mais viaturas, o que precisa é inteligência. Sem dúvida, uma investigação bem feita é decisiva. O maior esquema de tráfico internacional de armas entre países do leste europeu, Paraguai, Brasil, especialmente Rio de Janeiro, com lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, foi deslindada pela Polícia Federal a partir de uma investigação multilateral envolvendo vários países. Porém, a investigação apenas não resolve. A inteligência apenas não resolve, por uma razão simples. No mais das vezes, o investigado não colabora. Não adianta você chegar para ele e dizer, Excelência, por favor, ingresse a esta viatura. Ele vai olhar e vai dizer, não, eu não achei legal essa viatura. Não, Excelência, o senhor vai andar aqui nessa parte traseira dessa viatura. E ele vai dizer, não vou. Você não vai chegar numa abordagem na rua, uma guarda municipal, um policial, militar, civil, e dizer para aquele que está em flagrante delito, olha, o senhor está em flagrante, o senhor está preso em nome da lei. Isso só funciona em filme americano, que a gente vê na Netflix, aí lê os direitos, mas normalmente o cara diz assim, não sou eu não, e vai-se embora. Ou faz coisa pior. Então, a inteligência, a investigação não exclui o uso da força, que tem que ser moderado, proporcional e progressivo. Mas ele existe. E, portanto, essa é a segunda dualidade que eu gostaria de dizer a vocês. E passo, portanto, à terceira e última parte da minha exposição, que é o caso brasileiro. O que é que nós temos no nosso país em termos de estruturação da federação? O Brasil é um país enorme, portanto, obedece aos cânones do regime federativo. É o princípio de Jetro, que está na Bíblia. Jetro era o sogro de Moisés. Sogro e sogra são pessoas muito queridas, cuidem bem deles. Jetro tinha um sogro gente boa, Moisés tinha um sogro gente boa, o Jetro. E um dia, Jetro viu Moisés muito cansado. E o que Jetro diz a Moisés, narra a Bíblia? Divida o poder. Não fique com tudo na sua mão. Essa é a referência judaico-cristã do federalismo. Não concentre, partilhe, descentralize. Na reflexão grega, que são as 2 grandes matrizes da nossa formação histórica, na vertente judaico-cristã, Jetro. Na vertente greco-romana, Aristóteles, governo moderado. Partilhe para não haver abuso de poder. Então, com esses cânones, ou com esses paradigmas, se constrói o conceito de Estado federal. Eu não vou aqui me alongar fazendo a história do federalismo nos Estados Unidos e no Brasil. Digo só uma coisa, são diametralmente opostos na sua forma de configuração. O federalismo nos Estados Unidos surge de estados quase que soberanos, que se aglomeram inicialmente numa confederação, os 13 estados, basicamente do leste dos Estados Unidos, fazem a Convenção da Filadélfia, e em 1776 a independência, depois em 1787 a Convenção da Filadélfia, e surge o grande paradigma do modelo norte-americano de federalismo. No caso do Brasil, nós não tivemos essa atomização inicial. Pelo contrário, um dos méritos da colonização portuguesa é que nós tivemos um Estado central, um Estado unitário, em que as províncias não tinham
nem soberania, nem autonomia, a bem da verdade. E isso garantiu a unidade territorial do Brasil. Portanto, vejam que nos Estados Unidos você sai de um modelo fragmentado para a centralização e, no caso brasileiro, você parte da centralização para a descentralização, a partir de 1891, com a proclamação da República. Ora, isso tem consequências. A consequência principal é que é da tradição brasileira uma força primacial do ente central. Porque era o Império Português, centralizado primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. E não havia autonomia dos entes subnacionais. Ora, nós tivemos, portanto, a progressiva descentralização de competências deste ente central para os entes subnacionais, estados e, mais recentemente, municípios. Vejamos, portanto, que, a partir desse conceito de federação, de 1891, no caso brasileiro, nós chegamos a 1934, 1946, as duas constituições, em que, pela primeira vez, se introduz no nosso sistema jurídico a ideia de federalismo cooperativo. Não é um federalismo dual, aqui é meu, ali é teu. É um federalismo em que se busca atuação concertada, articulada entre os entes federativos. Isso se aprofundou na Constituição de 88. Nós temos dois institutos que são demarcadores dessa ideia de descentralização com coordenação, que é o artigo 23 da Constituição e o artigo 24 da Constituição. Artigo 23, tratando das competências comuns. O artigo 24, tratando das competências legislativas concorrentes. Isso repercute na configuração administrativa do Brasil, porque aí surgem os grandes sistemas que nós conhecemos, inclusive o SUS, o vitorioso SUS, sem o qual, na pandemia, as pessoas teriam sofrido ainda mais. O SUS é esse exemplo de articulação entre governo federal, governos estaduais, municípios, com muitos problemas, é claro, porque nenhum país do mundo, salvo o Brasil, tem um modelo parecido, inspirado no modelo inglês. Mas alguém diz, sim, tem na Inglaterra, mas compare o tamanho do Reino Unido com o tamanho do Brasil. Então, nenhum grande país continental do mundo pretende ter uma saúde universalizada e gratuita. O SUS é referência. Nós temos o sistema chamado SUAS, também está na Constituição. O SUAS está no artigo 204, inciso 1º da Constituição, Sistema Único de Assistência Social. Mais recentemente, a ideia de um Sistema Nacional de Educação, cujo embrião é o Fundef e o Fundeb. Provas de cooperação na captação e distribuição de recursos para a educação. O Sistema Nacional de Educação tem o seu embrião no artigo 211 da Constituição, quando fala do regime colaborativo. A pergunta é, e a segurança? Na segurança, sempre, historicamente no Brasil, prevaleceu a ideia de que os estados são principalmente os donos do problema. A esfera federal, com as suas polícias, Polícia Federal, Rodoviária Federal e, mais recentemente, a Polícia Penal Federal, com um papel subsidiário. E os municípios, tradicionalmente, se imaginava que nada tinham a dizer ou a fazer em matéria de segurança. Essa é a tradição brasileira. O que aconteceu, contudo, irmãos e irmãs do estado do Ceará, nas últimas décadas? As pessoas passaram a morar mais nas cidades do que no meio rural. O país se urbaniza muito fortemente. Vocês sabem disso. Vocês estão numa das maiores cidades do Brasil, Fortaleza. Eu vim em Fortaleza a primeira vez em 1983. Eu tinha 15 anos. A senhora, dona Naíra, não tinha nascido ainda. Que a senhora deve ter nascido uns 10 anos atrás, né?
Em 1983, eu vim jogar um torneio de xadrez aqui em Fortaleza. A nossa equipe ficou em segundo lugar, perdeu para a do Ceará. Eu sou magoado até hoje. E aqui no Ceará, foi o primeiro lugar do planeta Terra em que eu senti frio, em Tianguá. Eu vim de ônibus, para café da manhã em Tianguá. Eu desci em Tianguá e digo, meu Deus, me trouxeram, foi para a Suécia. Porque eu nunca tinha sentido 10, 12 graus na vida e senti aqui no Ceará. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando de 1983, do ponto de vista histórico, outro dia. E eu lembro de Fortaleza de 1983. Claro que vocês lembram mais do que eu. E o tanto que mudou nessas décadas. E ora, então, se as pessoas passam a morar nas cidades, em condições, no mais das vezes, precárias, a violência urbana vai crescendo nessas décadas. Vem, então, a pergunta. É possível continuar com o papel tradicional da segurança pública no nosso país, a configuração tradicional? Não! Quem diz isso? Sua Excelência, a realidade. E por isso, em 2018, o Congresso Nacional aprovou uma legislação, a Lei 13.675, que é a lei que institui no Brasil o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Depois, nós tivemos, aliás, antes, nós tínhamos a Lei 13.022, que é a lei que organiza as guardas municipais. Quando da Constituinte, havia essa ideia tradicional sobre segurança pública. Vocês sabem que era presidente do Senado, na época, esse grande político brasileiro, Mauro Benevides, aqui do estado do Ceará. Eu tive a honra de ser deputado com ele em 2007. E conversava com ele e eu perguntei, eu gosto sempre de conversar com as pessoas que têm mais experiência do que eu, independentemente de quem sejam, mas eu acho que existe aquilo que Camões chamava de saber da experiência feito, o saber feito da experiência. E nós conversamos sobre vários temas. E você, nós todos, podemos ir no artigo 144 da Constituição e nós vamos encontrar uma situação paradoxal. Nós temos o velho e o novo no artigo 144. O artigo 144 da Constituição não fala de SUSP. Vejam que a Constituição fala de SUS, a Constituição induz o SUAS, a Constituição induz o Sistema Único de Educação, o Sistema Nacional de Educação, mas o artigo 144 ainda está estruturado em dogmas, em que cada um tem o seu pedaço. O SUSP não está lá. E há um outro eco de uma concepção antiga, que é a configuração das guardas municipais. Vocês podem ir no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. E vocês vão encontrar a fonte da maior polêmica jurisprudencial que nós temos hoje em matéria de segurança pública. O STJ, onde eu tenho praticamente todos como amigos e amigas, tende a uma corrente interpretativa. E o Supremo, mais recentemente, está indo em outra direção. No que diz respeito à interpretação desta cláusula constitucional. Artigo 144, parágrafo 8º. O que diz lá o parágrafo 8º do 144? Diz que as guardas municipais podem ser estruturadas, porém, vinculadas a um tripé, a uma tríade, a um trinômio. Bens, serviços e instalações do município. A partir daí, durante muito tempo, nós estamos há 35, 36 anos praticamente da Constituição, há um processo em curso. No começo eu falei que Fortaleza recentemente convocou mais 219 guardas. Nós estamos vendo um fortalecimento, é uma das tendências da segurança pública no Brasil. Tem uma outra que me agrada, mas é altamente polêmica, que é
fortalecer o papel das Forças Armadas nas nossas fronteiras. Por que me agrada? Porque eu conheço a Polícia Federal, eu chefiei a Polícia Federal, uma das melhores polícias do mundo. Afirmei isso várias vezes. Porém, ela tem 12 mil integrantes para um país deste tamanho. Só de fronteira, nós temos 14 mil quilômetros com nossos vizinhos, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Se eu consigo mobilizar, eu coordenei junto com o ministro Múcio uma operação ano passado. A Polícia Federal colocava 50 pessoas, o Exército colocava 1.000. Claro, é um efetivo, somando as três forças, de quase 400 mil pessoas. E nós não vamos usar isso por quê? Porque as Forças Armadas são apenas em caso de guerra. Alguém acha que o exército de um país vizinho vai invadir o Brasil? Isso está no horizonte tangível? Não. Qual é a guerra que ameaça a soberania brasileira? É o narcotráfico. São as organizações criminosas brasileiras e de outros países. É o tráfico envolvendo crimes ambientais. É o tráfico de armas. Isto é perda de soberania. O que a gente vê, em parte, em alguns estados. Não vou mencionar para não parecer que estou adjetivando um outro estado. Mas vocês sabem que há porções do território brasileiro hoje sob autoridade de organizações criminosas, mais do que sob autoridade do Estado. Eu creio que nós não podemos dispensar o concurso das Forças Armadas nas fronteiras. Não é para sair patrulhando o bairro, que não é o papel e não há treinamento para isso. E não há equipamento para isso. Não funciona. Nós fizemos uma GLO, uma operação de garantia de lei e ordem, no aeroporto do Rio, no aeroporto de São Paulo, Galeão, Guarulhos, em 3 portos. Porto de Santos, em que se trafica arma e drogas em grande quantidade, o porto do Rio de Janeiro e um porto chamado Itaguaí, também no Rio de Janeiro. Consultem na imprensa os resultados. São excepcionais em apreensão de drogas, de armas e de fechamento de corredor logístico para o crime organizado. Então, esse, a meu ver, é um dos caminhos. Fronteiras, sobretudo terrestres, mas também os modais logísticos, caso de portos e aeroportos. Eu lembro, senhoras e senhores, de uma operação feita da Marinha com a Polícia Federal, em que um navio saído de Pernambuco havia 4 toneladas de cocaína. 4.000 quilos de cocaína. Por baixo coloquem R$150 mil o preço do quilo e multipliquem 4.000 quilos por R$150 mil, que vocês vão achar aí um número de quase 500 milhões de reais, fazendo a conta rápida aqui. Ora, nós precisamos, portanto, olhar para isso. Porém, olhar para o outro lado, que é o objetivo desse fórum inteligentemente feito pela editora Fórum e pela Câmara Municipal e pelas outras instituições. Se nós vamos fortalecer, e devemos, na minha ótica, esse papel nas fronteiras, nós temos que, do outro lado, nos apropriando das experiências internacionais, fortalecer aquilo que é chamado de polícia de proximidade, ou polícia comunitária. Os Estados Unidos fazem isso, a gente vê em filme. O xerife. O que é o xerife? Que a gente vê em filme do Velho Oeste. O presidente do Tribunal de Justiça vai lembrar, contemporâneo dele, John Wayne. Mais ou menos, né, presidente? Manotropo, né? Ele vai lembrar, nós lembramos. Os grandes filmes de faroeste, como se chamava, tem a figura lá do xerife. E isso está presente nos Estados Unidos até hoje. O papel da unidade federativa, princípio de Jetro da Bíblia.
condado, o xerife, para resolver os problemas que afligem os lares das pessoas, com aderência à realidade. Eu fui governador de um estado e tenho muito orgulho do que nós fizemos na segurança. Quando eu cheguei no governo, São Luís, a nossa região metropolitana, tinha uma média de 1.000 homicídios ano. Quando eu saí, essa média estava em 300 homicídios, uma redução, portanto, de, sei lá, 60%, grosso modo. Mas o que acontece, minha gente, nesses grandes territórios como o do Ceará? O policial que mora em Chaval vai ser policial no Crato, porque ele passou no concurso no Crato. E o de Juazeiro vai ser policial em Aracati. E o de Aracati vai ser policial em Sobral. E ele chega lá, já, primeiro, ele não conhece as pessoas, as casas, como quem é da cidade. E ele chega doido para voltar para a terra dele, que é algo telúrico, instintivo. Agora coloque lá um guarda municipal. Eu disputei 4 eleições majoritárias, 3 de governador e 1 de senador. Ganhei de 3-1, perdi 1 de governador, ganhei 2 de governador, ganhei de senador. E havia coisas, ministro Joel, que me impressionava, às vezes a gente andando nas cidades, o prefeito, o líder local, dizia assim, andando na carreata, vocês conhecem quem é político aqui, ele dizia, o pessoal daquela casa vota na gente. Aí dizia, não, esse pessoal dessa casa não vota na gente. Ele sabia por casa. Claro que em cidades menores. Não é assim, vereador Gardel? O senhor vai lá no bairro, o senhor sente o cheiro. E o líder local diz para o senhor, para todos os colegas vereadores e vereadoras, ó, aqui pode pedir voto. Não, aqui se pedir voto vai dar problema. Então, todos os países do mundo, minha gente, os principais, e aí você pode pegar, eu vou só referir Estados Unidos, Canadá, Itália, Portugal, Espanha, fizeram policiamentos comunitários. E creio que o embrião desse policiamento de proximidade são as guardas municipais. Mas não é uma crença de agora, é uma crença de sempre. Quando eu era ministro da Justiça, o primeiro edital do Ministério da Justiça para municípios, fomos nós que fizemos. Inclusive, Fortaleza foi contemplado com 2 ou 3 projetos. Investimento ainda modesto, mas nós começamos. O presidente ao qual eu auxiliei, o presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva, editou um decreto sobre as guardas municipais no final do ano de 2023. Ao chegar no Supremo, e juro que eu estou concluindo, porque senão não me convidam nunca mais, ao chegar no Supremo, eu encontro qual debate? E esse é o último item da minha fala, último mesmo. O que as guardas municipais podem, o que elas não podem. E qual é a diferença que nós temos hoje em relação ao STJ, e nós estamos dialogando quanto a isto. Um diálogo sadio, saudável, porque o país não pode ser conduzido na base do xingamento e da confrontação física. Como nós vimos nesta semana. Não, não pode. Nunca foi. Agora virou modinha. Porque pega da rede social e enfia na realidade. Na rede social, o anonimato é corajoso. A pessoa xinga o outro com ódio tirado, sabe Deus, de que canto do inferno, porque não é coisa de Deus. E depois pega esse ódio do inferno que está na tela e projeta na realidade. E passa a ver o diferente como inimigo. Como se a humanidade pudesse ser rigorosamente igual. Vocês já imaginaram? Se tivesse na humanidade só homem, o inferno que ia ser? Ia ser um horror, né? Nós precisamos, obviamente, de diferenças. Por isso, o meu amigo Joel está aqui, não vai se chatear comigo, até porque ele vai falar depois de mim, ele pode me rebater e eu vou ficar em desvantagem. Mas o STJ,
tende a entender, não é unânime, que as guardas municipais só podem agir quando houver uma relação imediata da guarda municipal com aquele tripé que eu falei: bens, serviços e instalações do município. Eu tenho refletido em outra direção. Quando eu cheguei no Supremo, havia uma decisão relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida como a DPF 995. E esse precedente do Supremo diz pela primeira vez, de modo cabal, que as guardas municipais integram a segurança pública. Portanto, guarda municipal não é o substituto da guarda patrimonial, como muitos pensavam. Tira o vigia, o vigilante, bota o guarda municipal. É a mesma coisa. Não é. Quem disse? O Supremo, nesse precedente. E aí eu tenho várias decisões minhas, da primeira turma da qual eu participo. Não vou ler, claro, são pelo menos 10, mas eu vou referir apenas uma, em que eu tento extrair consequências dessa decisão de que as guardas municipais não são meras guardas patrimoniais. E aí nós temos duas situações. Uma, prisão em flagrante. Guarda municipal pode fazer prisão em flagrante? Sim, claro. Porque qualquer do povo pode. Claro. Mas eu peguei situações, minha gente, de anulação de prisão em flagrante, de guarda municipal. E na hora que você anula as provas. Viram provas ilícitas. E, portanto, qual a consequência? Você absolve o acusado por ilicitude de prova. Eu tenho tentado colocar que as guardas municipais podem fazer prisão em flagrante. E a outra polêmica. Guarda municipal pode fazer busca pessoal, parar um cidadão na rua e dizer: por favor, abra a sua bolsa. Eu tenho entendido que, havendo indícios, pode. Mas isso, com honestidade intelectual, não está ainda consolidado na jurisprudência. Eu tenho um caso, é o único que eu vou referir, que é a reclamação 62455. Quem quiser anotar para consultar. Essa reclamação, uma decisão que eu dei, ela parte de uma situação em que houve uma condenação de um cidadão a 7 anos e 4 meses de reclusão, em razão do crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal. Houve uma decisão de um tribunal anterior ao Supremo, entendendo que as provas eram nulas porque a prisão em flagrante havia sido feita por um guarda municipal. E anulou a condenação desse roubo. Eu pego o caso, porque graças a Deus, em 35 anos de vida pública, eu nunca respondi a nenhuma ação judicial, porque, entre outros motivos, além da honestidade pessoal, é que eu não assino nada sem lei. Quando vocês olharem uma coisa que eu assinei, vocês podem ter certeza que eu sou responsável. Neste caso, eu fui ler, isso tem um custo, claro, minha coluna quase não aguenta mais de ficar sentado. Neste caso, eu fui ler as provas. Qual era a situação, minha gente? A cidadã que teve a sua bolsa roubada estava gritando no meio da rua. Passa uma viatura da Guarda Municipal. A cidadã e os que estavam na cena ali do crime param a viatura da Guarda Municipal e dizem: olha, o cara saiu correndo por aqui com a bolsa dessa senhora. O que a Guarda Municipal fez? Foi atrás do cidadão e achou o cara. Fez busca pessoal, está lá a bolsa da mulher. Prende, leva para a polícia, para lavrar o auto de prisão em flagrante e depois audiência de custódia. Essas provas foram anuladas. E aqui, nessa decisão, eu restabeleci a condenação, restabeleci as provas,
e disse que o Supremo já decidiu que as guardas municipais integram o sistema de segurança e disse assim, abre aspas, não se justifica nos dias atuais da realidade brasileira a atuação separada e estanque das polícias federais, civis, militares e das guardas municipais, pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. Portanto, a Guarda Municipal possui legitimidade para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para tanto. Quer dizer, a Guarda Municipal não escolheu uma pessoa aleatoriamente. Não, eu não gosto daquele cidadão ali, eu vou olhar se ele tem alguma prova de crime. Não, havia fundadas razões. E a Guarda Municipal, portanto, digo eu, ao final, essa decisão, eu estou aqui citando literalmente essa decisão, a reclamação 62455. Essa decisão visa, inclusive, evitar subjetivismos, em que as guardas municipais teriam que fazer em segundos ou minutos uma complexa operação hermenêutica, digo eu, para definir se aquela situação tem relação com bens, serviços e instalações municipais. Aí o senhor imagina, vamos para a prática lá, onde a vida se define. Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. As leis sozinhas não mudam o mundo. Na realidade, vocês imaginam o guarda municipal chegando para os cidadãos e dizendo, espera aí, que eu vou consultar o jurídico da guarda municipal para saber se eu posso abordar uma pessoa na rua. Será que Sua Excelência, o criminoso, ia ficar esperando lá? Digo, olha, o senhor não foge, porque eu tenho que consultar o jurídico. Ou a guarda ia dizer assim para as pessoas, não, eu não tenho nada com isso. Imaginem do ponto de vista daquele que nos mantém a todos como agentes públicos. Ele ia entender isso? Que tem um cidadão fardado, tem uma viatura escrita Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal não pode fazer nada. Para o cidadão, a cidadã, vale o provérbio chinês. Não interessa a cor do gato, interessa que ele mate o rato. Para o cidadão, não interessa se é municipal, estadual, federal. Ele é portador do direito fundamental à segurança. É o que eu tenho dito. E por isso, considero que nas vias urbanas, nas praças, a Guarda Municipal pode e deve atuar. Quase como fosse uma polícia municipal. Para ser a polícia de proximidade que o Brasil precisa. Não para excluir as polícias estaduais, não, jamais. São coisas diferentes, papéis diferentes. E eu digo assim, fica evidenciado que de duas uma. Ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgão de segurança, ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, que é o outro temor que eu tenho. Imagina a guarda municipal de Camusim agindo de um jeito, e a de Sobral de outro, e a de Juazeiro de outra, ou de Aracati. Alguém vai entender isso? E o que as pessoas não entendem, normalmente está errado. Às vezes nós juristas achamos que a gente tem sempre razão. Não. Nós somos falíveis. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus Cristo. Obviamente, portanto, me parece que essa é uma questão central. Definir o papel das guardas. Definir o papel do município. E creio que a tendência vai nessa direção que nós estamos sustentando, de um papel mais elevado das guardas municipais. O outro problema, mas eu falo na próxima palestra, é sobre as audiências de custódia, que é outro drama hoje, porque elas são necessárias, mas a audiência de custódia, apenas um spoiler da próxima palestra, é para dar garantia e, às vezes, uma chance, uma segunda chance. Mas há pessoas que passam 6 audiências de custódia em um ano. A pessoa foi presa 6 vezes em flagrante.
E é solto, em 6 audiências de custódia. E eu tenho uma proposta para isso, mas é para a próxima palestra, viu, doutora Amélia? Eu quero finalizar dizendo a vocês que é preciso a gente acreditar que os problemas têm jeito, como eu disse no início. Essa temática da violência é aquela que perpassa todos os lares brasileiros. Talvez seja o problema mais universalizado ao lado da economia. Porque a saúde todo mundo quer, né? Mas a saúde do sistema público funciona de um jeito. E existe a pessoa que tem um plano de saúde e que nunca vai botar o pé no hospital público. Assim se dá também na educação. Segurança, não. O cidadão pode ter 1 bilhão no banco, mas ele, mesmo que ande de carro blindado, mesmo que ele ande de helicóptero, ele precisa da segurança pública. E é por isso que aparece como um grande problema nacional. Eu acredito muito na força das ideias. E acredito que não é esse momento difícil da vida brasileira que deve nos desanimar. A internet mudou as nossas vidas. O celular mudou as nossas vidas. Há hoje famílias que são organizadas no leito conjugal da seguinte forma: celular, marido, celular, esposa, celular. Tem mais celular dentro do quarto do que gente. Mais a televisão e o tablet. Isso está errado. E quando você vai ver o almoço de domingo, está lá cada um no celular. E se você vai tirar o celular e o tablet da mão do menino, se prepare. Eu sei porque eu tenho 4. E aí é feita a confusão. Nós temos que ser humanistas. Não é contra a tecnologia. Eu estou apavorado com esse negócio de inteligência artificial. Apavorado. Porque no sistema de justiça pode funcionar bem, mas pode funcionar mal, porque técnica sem ética costuma dar errado. Mas alguém vai impedir a inteligência artificial? A gente acha bom quando o banco liga para a gente e diz: detectamos uma operação suspeita no seu cartão de crédito. Não acontece isso? Isso é ferramenta de inteligência artificial, não é uma pessoa olhando o que a gente comprou. Então a gente precisa de ferramentas de inteligência artificial todos os dias, mas elas sozinhas não bastam. E acho que, portanto, esse tema da segurança é um daqueles fundamentais para que nós possamos preservar as pessoas. Preservar aquele sentimento humano que o vereador Gardel falou, da proteção contra a dor. São 2 sentimentos instintivos que todos nós nascemos no nosso disco rígido. Desejo de liberdade e proteção contra a dor. Nossa e das pessoas que nós amamos. Isso é instintivo. Por isso, o tema da segurança realmente tem a centralidade que eu tenho, que ele tem, e por isso acho muito importante esse debate. Quero saudar e agradecer. Muito obrigado.